Você está aqui, já parou para pensar? Por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito que sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal. Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim, que nascemos e vivemos sim, e morremos para renascer. Quero crer que a vida além continua sempre a existir, que todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, montar a nossa luz. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, montar a nossa luz. Amor, 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 amor. Você está aqui, já parou para pensar? Por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica a justiça universal. Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim, que nascemos e vivemos e morremos para renascer. Quero crer que a vida além continua sempre a existir, que todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, montar a nossa luz. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, montar a nossa luz. Amor, 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 amor. Sejam todos bem-vindos a essa reunião pública do Segal. De agradecer aqui o Fernando, nosso amigo. Gratidão pela alegria cristã dessa noite. Obrigada, Fernando. Gratidão. Gratidão. Bom, meu nome é Jona Dark, estou na condução do trabalho dessa noite. Agora a escala de trabalho para disse, a harmonização dessa noite foi nosso amigo Fernando. A apresentação estou eu aqui hoje na condução. Para a leitura do Evangelho, a dona Rose, ela vai estar lendo o capítulo 12, que vai falar sobre amai vossos inimigos. Ela vai estar lendo o item 5 e 6. Para a prece inicial, nosso amigo Juliano, o palestrante dessa noite já está aqui conosco, é o senhor Irson Álvares. Seja bem-vindo, senhor Irson. Tema: o óbolo da viúva. A fluidificação das águas é a prece final, o nosso amigo Volney.
Então, o Fernando vai cantar mais uma musiquinha para nós. Pai, Deus protetor, aqui me ponho aos teus pés para lhe falar. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Pai. Uma pequena leitura do Evangelho, capítulo 12, amai vossos inimigos, o item 5 e item 6. Vou ler apenas um pequeno trecho. Item 5. O espírita tem ainda outros motivos para ter indulgência com os seus inimigos. Ele já sabe que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se sustenta em uma imperfeição momentânea, e que assim como a criança que corrige de seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá seus erros e tornar-se-á bom. Sabe que a morte não liberta senão da presença material do seu inimigo, mas que esse pode persegui-lo por seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Pode-se, pois, ter inimigos entre encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua maldade através das obsessões e das subjugações, das quais tantas pessoas são alvo, e que são uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam no adiantamento e devem ser aceitas com resignação, e como consequência da natureza inferior do globo terrestre, se não houvesse homens maus na Terra, não há torno dela. Portanto, se deve ter indulgência e benevolência pelos inimigos encarnados, deve-se igualmente tê-las para com os que estão desencarnados. Que assim seja. Graças a Deus. Convido a prece. Amado Mestre Jesus, luz de nossas vidas, e Mãe Santíssima, peço que vós esteja conosco nesta reunião da noite de hoje. E peço também, Senhor Jesus, a presença dos bons espíritos. E, Senhor Jesus, quero pedir a proteção para mais esta reunião. E dar início uma prece de agradecimento e de abertura. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, em toda parte, aos nossos ofensores. E não nos deixe entregue às tentações, mas nos ajude sempre, e que assim seja. Bom, agora a gente passa a palavra para o nosso amigo Irson. Seja bem-vindo, meu irmão. Agora é com você. Começo as minhas palestras com uma frase que eu repito desde quando criança, apesar que, quando era criança, minha mãe nos ensinou, o colégio nos ensinou, que era um colégio salesiano, e eu sempre começo com ela. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas, por favor, inspire as palavras para que possa tocar o meu coração e de todos aqueles que estão juntos comigo nessa jornada. Que assim seja. Então, veja bem, amigos, amigas, irmãos, irmãs de jornada em Cristo. Sobre o óbolo da viúva, eu acho um dos ensinamentos
mais simples e, porém, mais completos que Jesus nos deixou. Porque são poucos os itens, mas, no entanto, ela nos traz uma reflexão tão grande que faz com que a gente possa buscar dentro de nós, principalmente nós que temos já uma certa idade, e que isso vai nos remeter lá atrás do quanto nós poderíamos fazer mais coisas do que foram feitas nesse período. Mas vamos ver tudo isso aqui que nós já lemos, eu creio que todos já leram, conhecem o óbolo da viúva. Nós sabemos que o óbolo era um lugar onde se colocava toda a parte das doações daquela época. É uma palavra que vem do grego, principalmente do gasofilácio, que era os vasos onde se acumulavam as fortunas e onde se guardavam essas fortunas. Que já que não tinham gaso, quer dizer tesouros. E zofilenium, que significava guarda. Então, era guarda-tesouro. E nós vamos ver como essa reflexão como uma oportunidade para nós, que buscamos algo mais para o entendimento de nossos problemas, nossas provações e oportunidades que fazem o bem necessário nesta caminhada de reforma nos pensamentos, palavras, atitudes e uma visão clara do amor demonstrado por Jesus, tá certo? E localizados em nós, no tempo, no espaço e na matéria. Pois nós aprendemos em algum lugar aí de todas as nossas leituras de que a matemática de Jesus ela é inversa. Ela não vai somente somando os nossos créditos. Ela vai somando, sim, não só pelos valores materiais, por aquilo que possuímos, por aquilo que estamos buscando, mas ela é reversa. Talvez, quando nós temos poucas e simples atitudes, elas valem e têm um valor aos olhos de Jesus, aos olhos de Deus, muito maior do que aquilo que, às vezes, nós queremos homenagear com pompas, com muitas outras coisas de luxo que nos fazem não ter tanto valor aos olhos de Deus quanto a nossa simplicidade, quanto o nosso jeito de olhar o mundo, de olhar as pessoas, de olhar todos aqueles a quem nós vamos nos propor a buscar essa ajuda. Então, nós já partimos aqui com tudo aquilo do ensinamento de Jesus, daquela viúva com as 2 moedinhas que ela doou, e lá explica muito bem claro que aquelas 2 moedas significaram muito perante Jesus, e ele, chamando os seus discípulos, seus alunos, aqueles que estavam aprendendo ainda, o fato de que aquela senhora fez uma doação muito mais valiosa do que propriamente todos aqueles que estavam lá se expondo e colocando aquilo que lhes era em excedente, colocando valores, colocando pompas em tudo aquilo. E ela, com as suas 2 moedinhas, das quais ela tirou do seu sustento, dos seus filhos, para fazer uma doação. Então, aquilo foi emocionante perante Jesus, porque com toda esse sacrifício, com toda essa doação que ela fez, foi visto por ele que, nas atitudes mais simples, mas dotadas de um sentimento, dotadas daquele amor no qual ela viu a necessidade de fazer, contou-se muito mais. Então, quando a gente vai dosar algo,
não precisa ser grande em valor ou grande em atitudes, em nada, pois o valor está inciso no sentimento não material daquilo que nós estamos transmitindo a todos aqueles que nós buscamos. Então, todo ato de doação, ele é louvável. Não importa muito se vai iniciar, se vai ser pelas sobras, pelo excedente, por aquilo que tem excesso, por aquilo que não lhes faz falta, ele é sempre bem-vindo. A questão do valor de cada um somente é avaliado pelo nosso plano espiritual, por Jesus. Então, nós precisamos lembrar bem que mesmo estas, que são de uma forma mais do excedente, ela é muito válida, porque ela leva também alegria. Lá na outra ponta, ela transforma o benfeitor e ele vai vendo essa alegria com todos aqueles com os quais ele está fazendo hoje, como sendo, colocando o seu excedente, ou até mesmo enviando seus emissários para entregar as doações, ele está fazendo alguém sorrir. Então, e a futuro, a esperança nossa de que em algum momento ele vai ser tocado e é atraído por esse amor ao próximo, porque mesmo nas narrativas, mesmo no que ele vê, o sorriso, ele vê a aceitação de todos aqueles a quais ele se propôs ajudar, então ele vai pegando cada vez mais esse gosto pela doação. E ele busca, assim, o desenvolvimento, o desprendimento de toda essa parte íntima dele, da mente, e o amor começa a florescer dentro dele. E possa também fazer o bem, mas que seja possível, como se fosse para ele mesmo. Ou nós mesmos procedemos da mesma forma. Então, tudo isso nós vamos ter o seguinte: do ensinamento de Cristo aos discípulos, os aprendizes, esses ensinamentos foi muito claro entre um comparativo da doação daqueles que estavam ali, no qual ele nunca desfez, nunca reduziu os efeitos de cada uma dessas doações. Mas ele achou que era um momento de muita facilidade essas doações do excedente, porque foi utilizado um tempo que não lhes faltava, porque eles tinham um tempo de excesso para as suas coisas. A riqueza e os proventos que eles tinham era suficiente para todos eles, inclusive trazendo a ele toda a parte dos seus sonhos, trazendo o luxo, trazendo tudo isso. Mas por razões sociais ou por razões específicas que cada um tem dentro de si, eles fazem as doações. Às vezes, nós vamos até alguém que tem muitas posses para pedir uma doação para cada nossa casa ou qualquer um outro irmão que precise muito, e nós recebemos por duas coisas. Primeiro, que isso faz com que a gente arrecade todas essas doações é pela confiança que ele tem nas pessoas com as quais ele está repassando uma doação para ser levada até os necessitados. E como nós temos em todo o Brasil, que nós sabemos que todas essas necessidades é porque nós sabemos que, às vezes, o dinheiro não chega até aqueles que precisam. Então, os ensinamentos dessa parte, ela é muito válida. E a doação real, verdadeira, pura, a caridade, essas medidas são medidas pela divisão do que é necessário a cada um deles. E esse sacrifício, visto por Deus, visto por um plano espiritual que está sempre nos atendendo, mostra de cada um de nós e de cada um daqueles que fazem essa doação
de coração, de forma amorosa, com o coração, com o sentimento envolvido na atenção emocional pura que leva a cada um de nós, como nossa compaixão e amor pelos nossos irmãos. Nós temos muitas outras formas de fazermos todas as doações. E é isso que, às vezes, a gente leva nos locais onde o pessoal não conhece muito a nossa doutrina e a forma com que nós tratamos toda essa parte nossa de doações. Então, nós sempre vamos em busca de doações que, às vezes, eles esperam que seja só financeira, que seja só material, mas não. Nós pedimos também a eles muito mais em termos de tempo para com os necessitados, a humildade para com os necessitados, em reconhecimento que eles estão ali por uma forma, por um resgate, por um trabalho que eles estão ampliando e buscando a sua melhoria espiritual, então, às vezes, até escolhido por eles, como todos nós já sabemos. Então, nessa busca, também tem muitas outras. Uma delas, por exemplo, muito importante, é quando você desce mentalmente, emocionalmente, até aqueles nossos irmãos necessitados. Em uma conversa franca, em um tratamento de igual para igual, onde eles se sentem inicialmente desvalorizados perante todos aqueles que estão ali, às vezes melhor vestido do que ele, melhor em situação, mas eles reconhecem de que esse tipo de atitude é atenciosa para com eles. Mesmo que eles vejam como se fosse uma compaixão, mas eles aceitam isso porque a palavra está saindo com amor, com carinho, está saindo ali como um reconhecimento e um incentivo para que ele siga em frente com toda essa sua escolha para seguir a sua vida de encarnado. O consolo é uma das formas também que às vezes nós não estamos tão preparados para consolar alguém quando qualquer assunto, qualquer desgraça cai-lhe nas suas vidas como provas para que ele possa seguir em frente. Então, é aí que nós entramos para doar um pouco de nós, um pouco daquilo que nós aprendemos, um pouco daquilo que nós estamos buscando praticar. Um pouco mais significativo de tudo isso é aquilo que nós temos que buscar para agradar a Deus, não a nós, mas agradar a Deus, porque aí nós estaremos a um pedido, a um rogo a Deus por qualquer um que seja aquele necessitado, estará dobrando o seu amparo a cada um deles. E nós vimos também que, em termos da verdadeira caridade, é quando nós pensamos mais nos outros do que em nós mesmos. Isso é uma caridade muito mais fácil de entender, de socorrer aquele que mais necessita, é como se desse a prioridade a cada um deles antes de nós mesmos. E se nós estamos podendo fazer alguma coisa por eles, material, emocional, de paciência, do atendimento, nós estamos melhor equilibrados em termos de ânimo, em termos de confiança a Jesus, em termos de confiança a Deus. Então, nós já temos alguma coisa que nós podemos doar. Muitas outras coisas também, além do material. E tudo isso, então, o dinheiro, no meu entender, o dinheiro, eles pode secar as lágrimas desses necessitados. Mas essas lágrimas também são temporais. Elas não são lágrimas que vão sumir de suas vidas. Elas são válidas temporariamente. Mas aquelas que nós
puxamos junto a eles uma amarra de gratidão. Essas amarras da gratidão, elas são eternas para com ele. Sempre, em qualquer tempo, em qualquer lugar, estará presente na mente e no coração dele também. E às vezes nós vemos quanto mais necessitados são essas pessoas, é muito chocante para nós até, sobre nós mesmos, porque às vezes eles são muito mais caridosos e muito mais solidários do que nós mesmos que estamos estudando, que estamos aprendendo. E a gente reconhece isso neles com um carinho imenso, como a gente gostaria de ter essa tratativa deles para com todos aqueles nos quais até nós amamos, dentro do nosso lar, no nosso trabalho, onde quer que nós passamos, no trânsito, na rua, nas gentilezas que a gente pode praticar, naquilo que a gente pode fazer pelo nosso planeta. Então, tudo isso são coisas que nós podemos fazer. A caridade, quando ela é incorporada em nosso coração, o desejo de amor sempre aflora. Ele sempre surge dentro de nós com uma visão totalmente diferente daquilo que você vê quando você vê com os olhos materiais. Mas quando você começa a ver com o seu coração, você começa a ver com o seu lado emocional, você começa a sentir que tudo isso, para nós, é recompensador, porque nós sabemos que ainda temos a esperança de nos tornarmos melhor. Então, essa caridade, quando incorporada no coração, o desejo de amor ao próximo, também ela deve-se e torna-se diária. Em todos os lugares, em todos os momentos que você está junto, ela começa a se incorporar dentro de cada um, à medida que você vai praticando tudo isso. E olha, a simpatia que você dá num sorriso para alguém, ele pode estar tremendamente no estado de nervos, de nervoso de qualquer uma. Mas o sorriso que você dá, você desarma pelo menos uma parte de tudo aquilo que está angustiando esse nosso irmão. Então, a gente vê em tudo isso daí o quanto é fácil. E nós temos essa gentileza, esse sorriso, essa atenção, são oportunidades pequenas ou grandes que nós temos, mas que seja praticada em todos os ambientes, porque a nossa função, principalmente na nossa doutrina, ela ensina que nossa luz, que nos é doada, é para levar até eles. Uma luz que cada um deles olha para uma pessoa que você vê de longe e sabe o quanto ela é gentil, o quanto ela traz gentileza, o quanto ela traz aquele abraço carinhoso, você verifica que essa pessoa ficou marcada no seu coração. Então, nós temos até aquele lema muito importante para nós da doutrina, que é fora da caridade não há salvação. Ela se concretiza com tudo isso. E, de alguma forma, com ou sem o dinheiro, as posses, e provoca o desenvolvimento espiritual e emocional de todos nós, e também de quem recebe. Esse desenvolver intimamente, buscando nessa solidariedade para doar, sem esperar qualquer recompensa, qualquer retorno. Isso, para nós, são os pontos que tocam o nosso coração, como forma de mais uma missão cumprida para com cada um de nossos irmãos. E todos esses recursos que nós temos, esses sentimentos bons, é uma prova de amor em nós mesmos e para com o próximo. E nós não devemos deixar de desligar tudo isso. Ela tem que ficar constantemente ligada dentro de nós.
ligada de tal forma que nós possamos, em pensamentos, atos, ações e gestos, levar a cada um deles, porque elas são vibrações de amor. São vibrações que elas vão amplificando. Essas vibrações amplificam e chegando aos lugares mais longe possíveis, de acordo com essas vibrações que nós emitimos de amor para com todos e para com o próximo. E nós devemos também agradecer, porque essas oportunidades que nós temos aqui, essas oportunidades na encarnação, deste momento propício que nós estamos passando, é para nós um motivo de muita gratidão a Deus, a Jesus. Porque é neste momento que está ocorrendo a despertar da consciência maior, universal, para até mesmo nós buscamos a regeneração que vai chegar. E são estes gestos que vai dando os exemplos de cada um, fazendo com que mais e mais pessoas, independente da nossa doutrina, mas que eles possam visualizar todo esse sentimento, todo esse comportamento, e vai amenizando dentro deles aquela agitação, aquela desconfiança que tem de cada um deles no próximo, buscar que tenha mais confiança no ser humano. Nós sabemos que é o início da caminhada para a nossa regeneração. Ela pode durar, não sei, como nós já vimos, pode durar até 2050, 2100, 2300, mas nós sabemos de que ela virá. Então, esse nosso agradecimento, por nós pudermos despertar essa consciência de caridade, essa consciência de espíritos elevados que estão nos auxiliando a visualizar tudo aquilo que é necessário para nós. Nós estamos vendo crianças hoje nascendo com 4, 5, 6, 8 anos, com conhecimento, com discernimento e com iniciativa de que nós olhamos para o nosso passado e vê o quanto serão diferentes todas essas crianças com esses sentimentos que estão chegando a cada um deles. Então, que as palavras que eles citam, elas tocam nossos corações, nos emocionam. Quando você vê uma criança de 4, 5, 6, 7, 8 anos fazendo ou falando coisas nos quais nós, às vezes, não temos a dimensão do que aquilo significa para nossos corações e nossas mentes. Então, a importância de tudo isso que traz para nós. E agora nós estamos num momento, principalmente no Natal, na nossa casa, nós estamos fazendo todas essas arrecadações para nós fazermos as cestas de cada um que precisa, com toda essa organização que está fazendo pela nossa diretoria, pelos organizadores, pelos trabalhadores. Mas, às vezes, a gente chegar lá e levar 10 pacotes de arroz é válido? É válido. Mas, se nós pudermos, vamos até aqueles locais para levar até aquela pessoa, para ele sentir a importância que é, apesar de sua necessidade, a importância que ele tem para todos nós que estamos ali trabalhando em prol de uma humanidade um pouco mais solidária. Então, tudo que fizermos em benefício a nós e ao próximo deve tocar e partir do nosso coração. É essencial que isso aconteça, porque você simplesmente chegar, doar, por qualquer razões que a gente vê que acontecia muito mais, não. Hoje nós já despendemos de nós um pouco desse calor humano que faz pelo menos aquele nosso irmão que está puxando a carrocinha na rua, na qual você para ele, conversa, pergunta pela família, pergunta como é que está a vida dele,
ele abre um sorriso com poucos dentes, evidentemente, mas ele abre um sorriso. Ele vê que houve algum ser humano ali que deu importância, um pouco de tempo para com ele. Então, esse calor humano, ele traz amorosidade para com todos eles. Ele traz uma benevolência que nós não podemos calcular. Ele traz compaixão nossa pela força com que ele está tendo para vencer todas as suas provações. E nós não podemos perder esta oportunidade de exercitar o reconforto de nossa alma, para que tudo isso que nós vamos fazer tenha um efeito duradouro, com os nossos exemplos, para nossos alunos, para nossos filhos, para nossos netos, para os filhos dessas pessoas nas quais eles sentem que as pessoas estão indo lá para conversar com seus pais, às vezes nem entendem quais e por que as razões, mas dentro daquela chama, dentro daquela faísca de amor que Deus colocou no coração de cada um, começa-se a ampliar, de alguma forma, o reconhecimento por tudo isso. É como nós, já somos na terceira idade, eu no caso, você vai receber, e quando alguém perde um tempinho para conversar com você, a gente se sente muito feliz em poder contar uma só das nossas histórias de vivência no passado. Então, meus irmãos, tudo isso aí que a gente vê, fala, faz, é o que eu teria de dizer sobre esse assunto do óbolo da viúva, que o que essas duas moedas representaram para a humanidade, para todas as doutrinas, para todas as religiões, é algo muito mais profundo e muito maior do que as simples duas moedas doadas por essa viúva. E que isso pode trazer para cada um de nós a força de seguirmos em frente, ajudando quem quer que seja, onde quer que esteja, aqui no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, no Brasil todo, no mundo todo, a gente podendo fazer uma pequena coisa, isso é válido. Além de nossas orações, evidentemente, quando a gente dedica a cada um deles, com todo fervor, o nosso rogo a Deus para que cada um receba tudo isso. Bom, que Deus abençoe a todos em nosso trabalho. Obrigado, pessoal. Nós que agradecemos, Sr. Wilson, pelas suas palavras. E é isso mesmo, o que significa não é a quantia em dinheiro, né? E sim os nossos gestos e as nossas ações. Nós temos que, para ajudar, ter aquela intenção, a boa vontade. E não fazer por fazer, mas fazer de coração, né? De coração, é isso. Isso mesmo, gratidão. Obrigado. Fernando, mais uma musiquinha para nós, para a gente fazer a nossa prece final. Recanto bendito é o nosso lar. Alguns chegam por amor, outros pela dor, mas irmanados num ideal de graça e louvor. Casinha singela que nos acolheu na infância inocente, plantou a semente de amor em nossos corações. Prepara-nos para sermos homens de bem, trabalhadores do Cristo na seara de amor. Prepara-nos para sermos homens de bem, trabalhadores do Cristo na seara de amor. Na adolescência rebelde nos ensinou com paciência, suportando a
indisciplina e a inconsequência. Hoje cantamos hosanas aos céus, em dizendo André Luiz, que na essência do nome personifica nosso oásis de luz. Cegar, 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 cegar. Prepara-nos para sermos homens de bem, trabalhadores do Cristo na seara de amor. Prepara-nos para sermos homens de bem, trabalhadores do Cristo na seara de amor. Cegar, 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 cegar. Instante, meus irmãos, procurar uma posição tranquila, confortável, relaxante para o nosso corpo físico. E de olhos fechados, vamos buscar elevar os nossos pensamentos, buscando a sintonia com toda essa equipe de trabalhadores dos dois planos da vida que estão conosco nesse momento. Procuremos sentir a presença do Mestre Jesus junto a nós, nos protegendo, nos amparando, nos dando a segurança que todos nós necessitamos, aguçando a nossa fé e a nossa esperança. Sintamos que nesse momento uma luz azul bem clarinha desce sobre nós. Penetra pelo nosso corpo físico através dos nossos chakras, fazendo uma grande limpeza, uma grande asepsia em todo o nosso ser. Retirando de nós as dores, o cansaço, as dificuldades, as aflições. O nosso corpo agora está leve, tranquilo, sereno. Mais uma vez essa luz desce sobre nós, agora em forma da energia magnética, que penetra por todo o nosso corpo novamente, repondo as nossas necessidades físicas, revigorando as nossas células, curando as nossas doenças, nos dando saúde e plenitude. Sintamos agora um bem-estar muito grande. Nos sentimos revigorados, cheios de energia. Essa luz agora é voltada para as nossas águas. Elas traz, através dos nossos irmãos trabalhadores, os fluidos da natureza, do sol, para que sejam incorporados às nossas águas, para que elas se transformem em remédio, para a cura das nossas dores, das nossas doenças, dos nossos males. Que essa água possa nos fortalecer durante toda essa semana, nos auxiliando para que possamos vencer as nossas dificuldades e realizar as nossas tarefas, as nossas responsabilidades. E assim, meus irmãos, chegamos ao final da nossa reunião. E é o momento de agradecer ao Mestre Jesus, a toda a equipe de trabalhadores, por tudo que recebemos nessa noite de hoje. O esclarecimento do Evangelho de Jesus, as músicas harmoniosas,
e o tratamento através do passe magnético. Que o Mestre Jesus seja sempre o nosso amigo dileto, e esteja sempre ao nosso lado, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja.